Aqui no Brasil, a mistura de culturas e de etnias se destaca. Genes indígenas se misturam com genes europeus, afrodescendentes, orientais e muitas outras etnias em inúmeras combinações. Mas essa riqueza e essa variedade toda que destacam o Brasil levantam algumas perguntas. Quem somos nós? Por que somos assim? Isso você descobre agora no Hiperconectado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Hoje nós vamos falar sobre as etnias do Brasil e como a nossa população mudou ao longo do tempo. Mas para poder entender isso, primeiro a gente precisa saber como que os seres humanos vieram parar nesse cantinho de terra. Nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu provavelmente na África há aproximadamente 300 mil anos. As populações que se espalharam pelo mundo resultaram de uma mistura entre grupos africanos que, por muito tempo, permaneceram isolados entre si. A migração inicial foi da África para o Oriente Médio, cerca de 100 mil anos atrás, e a partir daí se espalharam para a Europa e o restante da Ásia há aproximadamente 40 mil anos atrás. Na Europa, ocorreu uma interação parcial, mas bem íntima, com os neandertais, que deixou um legado genético nas populações europeias atuais, com cerca de 1 a 4% de seus genes de origem neandertal. Na Ásia, também teve uma mistura com os denisovanos, refletindo em aproximadamente 4% dos genes das populações do Sudeste Asiático. A Austrália foi colonizada pela nossa espécie há aproximadamente 60 mil anos. Com exceção da Antártica, que só foi ocupada por humanos muito recentemente, as Américas foram a última região do mundo a ser habitada por seres humanos. A data exata da chegada às Américas é motivo de debate, como a maioria das datas que apresentamos aqui, mas provavelmente aconteceu em torno de 15 mil anos atrás. Existem várias linhas de evidências que nos permitem reconstruir essa história de longa duração, essa verdadeira antiguidade ameríndia, poderíamos chamar. Talvez a mais óbvia seja a arqueologia, quer dizer, os vestígios materiais que sobreviveram à passagem dos milênios e que chegam até nós testemunhando, né, a existência desses grupos no passado. Cerâmica, Ferramentas de pedra, pinturas. cerâmica, pinturas, mas também coisas, vamos assim dizer, mais vestigiais, né? O lixo que eles deixaram de uma refeição, uma habitação abandonada, o resto de carvão de uma fogueira. Então o arqueólogo ele tem esse lado meio detetive, a gente vai em busca das pequenas coisas com grandes significados. E aí a gente tenta usar, né, as ciências naturais, é uma das ciências humanas mais instrumentalizadas. Né, para chegar às nossas interpretações sobre o comportamento humano, a gente passa pela física, pela química e pela biologia. Aqui na mesa a gente tem todo o material que foi escavado durante um mês agora no sul da Bahia pela nossa equipe, no município de Uiuiu. A gente tem artefatos de pedra, pontas de madeira, os restos dos animais que eles comiam, e a gente está bem no meio da etapa de fazer a curadoria desse material, de como ele chega sujo do campo e é guardado limpo, organizado e catalogado na nossa reserva técnica. No caso do Brasil Central, por volta aí de 3 mil anos atrás, né, chegam no Brasil Central os ceramistas. Né? Então, por exemplo, aqui é uma urna, né, uma urna tupi-guarani, que foi depositada lá no Vale do... Ah, é uma urna de cerâmica aqui embaixo. Que está só a parte de baixo, né? Na verdade, ela era uma urna completa, mas com a passagem do tempo as paredes laterais foram erodidas e decompostas, então a gente encontrou esse material in situ. Caramba, agora que eu tô entendendo, tem ossos aqui dentro. Tem remanescentes humanos, né? E que vão ser analisados depois, né, para a gente reconstruir a dieta, saber de que período que era. E, né, nem precisaria, mas querendo ou não, essas evidências materiais nos lembram de uma obviedade, né, de que esses grupos já estavam no Brasil muito antes dos europeus chegarem, né, e que essa terra tinha dono. A pesquisa genética é uma ferramenta poderosa para poder estudar as populações que já estavam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. Dessa forma, é possível reconstruir a sua ancestralidade, as migrações e a diversificação dessas populações. A arqueogenética, que é o estudo, né, do DNA extraído dos ossos antigos, quer sejam de humanos ou não, é um novo campo que vem revolucionando a arqueologia e o nosso conhecimento sobre o passado humano.
basicamente permitindo que a gente estabeleça com algum grau de certeza a relação de ancestralidade entre os povos atuais, os povos antigos e os povos muito antigos. No caso do Brasil, né, o povo de Luzia se supunha que era uma população distinta e não relacionada com os grupos nativos americanos atuais. Pelo menos essa é a hipótese famosa que ficou conhecida por aquela reconstrução do busto da Luzia com uma fisionomia com traços fortemente africanos. Quando a gente finalmente extraiu o DNA desses esqueletos de 10 mil anos atrás, ficou claro que essa era uma impressão equivocada, que pelo contrário, né, tanto os povos de Luzia quanto os grupos sambaqueiros da costa e os grupos nativos americanos atuais, todos compartilham uma única população ancestral há não mais do que 15 mil anos atrás. A gente tem um trabalho recente, de um ano atrás, um ano e meio, que faz uma reconstrução demográfica da população amazônica, por exemplo. A gente chegaria a quase 5 milhões de indivíduos falantes de tupi, que é um dado que alguns arqueólogos, como, né, o Eduardo Neves já falava, né, disso, mas justamente pela questão da terra preta, que tinha que ter tido mais gente ali, porque tinha uma modificação da floresta, só que geneticamente a gente nunca chegava a um número alto. E a gente não chegava ao número alto porque a gente não tinha genomas completos, a gente não tinha informação genética inteira para conseguir estimar esses dados, né? Então a gente chega a 5 milhões de tupi, com um grande declínio um pouco antes da colonização, começa um declínio pelo século 1000, que também é o pouco esperado, porque ali foi o ápice, né, do número de indivíduos vivendo na Amazônia, então começa a se ver uma diminuição também da modulação da floresta e um grande declínio com a chegada dos europeus, né? Aí a gente tem 98% da população é extinta, tem um grande colapso populacional. Falando da costa, né, se a gente pensa sei lá, em torno de 1/3 da população indígena morando na costa no momento da chegada dos portugueses, dos europeus, não só dos portugueses, né, porque depois acabam chegando franceses e de outras origens. E a gente tem a costa sendo o local mais povoado ao longo da história do Brasil, né? Então o declínio é evidente, porque o declínio, claro, ele tem vários motivos, né? Então tu tem a questão direta do conflito, da guerra, né? Porque eles não receberam os portugueses de braços abertos, tinham alianças, mas ainda assim foi um ambiente violento. A questão das doenças, né? Os europeus trazem muitas doenças para as quais os nativos nunca tinham sido expostos, tanto da África quanto da Europa. E uma questão que é importante e que não é tão falada é a desestabilização social. Você tem que pensar que essas populações elas estavam estabilizadas como sociedade, né? E elas tinham um funcionamento ao longo dos últimos centenas ou milhares de anos. Você tem outras situações dessas para me contar, de insights que vieram especificamente da genética ou que ela foi decisiva para você chegar numa versão ou outra da história? Eu acho que a questão do censo mesmo, né, do tamanho da população e da redução da população, que é outra face importante, né, que a gente historicamente negligenciava. A questão da assimetria, né, dos casamentos assimétricos, a genética escancarou, ou seja, desde lá do Pena, com os estudos com os marcadores clássicos de mitocondrial Y, era evidente que tu tinha esse padrão no Brasil, um padrão arraigado, tem 70% dos mitocondriais indígenas contra 70% dos Y são europeus, então se vê que eram homens europeus com mulheres indígenas ou africanas. Casamento assimétrico, que você quer dizer, é esse onde os homens de vários povos são eliminados e você não vê mais traços deles na população. Ou seja, que se tem uma zero. Quando a gente olha hoje na amostra que a gente tem, que é uma amostra de milhares de indivíduos, a gente vê 0,2% de cromossomos indígenas. Nada. Você vê que os caras foram eliminados e as mulheres foram, de alguma maneira, incluídas na população. O isolamento dos indígenas, descendentes desses humanos que chegaram aqui há pelo menos 15 mil anos, acabou com o chamado descobrimento do Brasil, entre aspas. Esse evento promoveu uma série de conflitos e é importante lembrar que os indígenas eram submetidos à violência e disputas de território e tinham que adotar costumes e a religião dos europeus.
Por isso, quando discutimos esse tema, é importante reconhecer que a narrativa do descobrimento não conta a história toda. Nós estamos falando de invasão europeia, que se sobrepôs a complexos sistemas culturais, linguísticos, tradicionais, sociais, jurídicos, econômicos de mais de 1.000 povos que foram contactados a partir de 1500. Falar de processo de invasão europeia nesse país pressupõe que a gente dialogue sobre processos de genocídio, que é o extermínio físico, de mais de 800 povos indígenas nesse país, de etnocídio, que é o extermínio das culturas e das línguas indígenas, e do epistemicídio, que é justamente a não possibilidade de continuidade de sistemas de produção de conhecimento e de ciência a partir desses povos. No Brasil atual, a gente pode falar que a própria ideia, né, de ter um marco para reconhecer a presença indígena nesse país e os territórios, a partir de 1988, é uma expressão violenta desse racismo estrutural, que não reconhece que os povos indígenas estavam aqui muito antes da chegada dos conquistadores ou colonizadores europeus, né? Então, estabelecer um marco e delimitar o reconhecimento desses territórios a 1988 é uma completa ignorância histórica e é também uma negação justamente da presença indígena nesse país muito anterior a 1500, né? E aí eu acho que nós temos um grande desafio enquanto sociedade brasileira, que é de fazer a desconstrução do racismo estrutural. Muito do que as pessoas sabem hoje, reproduzem, né, e tem como discurso racista, preconceituoso e discriminatório sobre povos indígenas no Brasil, sobre a presença indígena no Brasil, sobre a ocupação desses territórios e o direito sobre esses territórios, vem de uma educação básica muito descontextualizada do chão e das lutas indígenas e das resistências indígenas nesse país. No próximo bloco, nós falamos sobre a chegada dos povos africanos escravizados que foram trazidos para cá, como eles se misturaram ou não com os europeus e os reflexos atuais dessa trajetória. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, hoje estamos falando sobre as etnias do Brasil. Os europeus, através do tráfico de humanos escravizados, trouxeram um contingente enorme de africanos para o continente. Ao longo de cerca de 300 anos, mais de 12 milhões de pessoas de vários pontos da África foram trazidas para as Américas. Cerca de 5 milhões delas só para o Brasil. A maior parte de humanos em condições de escravidão trazidos para o Brasil vinha da região onde hoje estão Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. Outro grande porto ficava em Moçambique, de onde eram traficados humanos, principalmente das etnias Banto. No litoral, entre Senegal e Serra Leoa, e no norte do Golfo da Guiné, onde hoje ficam Gana, Togo, Benin e Nigéria, eram traficadas majoritariamente pessoas das etnias sudanesas. Saíram aproximadamente 12 milhões de africanos do continente e só no Brasil desembarcaram aproximadamente 5. Então o Brasil computa mais ou menos 48% de todo o tráfico transatlântico, que foi uma empresa muito lucrativa, foi a empresa mais lucrativa durante pelo menos 200 anos. E a nossa história é uma história que só dá para ser entendida se a gente compreende, tanto do ponto de vista político, econômico, cultural, o que foi esse tráfico e quem foram essas pessoas que vieram para cá. A gente tem hoje uma variabilidade genética no Brasil, principalmente quando você olha para DNA mitocondrial, muito similar à encontrada na África, então a gente tem praticamente todos os haplogrupos distribuídos aqui.
Quer dizer, vieram povos de todos os cantos para cá. Vieram de todos os cantos. Isso foi uma coisa que eu vi no meu trabalho de mestrado lá, 2007, que era bem claro. Agora a gente está com uma resolução genômica, né? E uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é que tem indivíduos africanos, dificilmente tu encontra alguém 100% africano no Brasil, por toda a história, né? Demográfica, toda a dinâmica que existiu aqui, de violência também. Mas os indivíduos que têm alta porcentagem africana, normalmente eles têm pedaços cromossômicos de diferentes partes da África. Então, eles se encontraram aqui quando nunca se encontrariam lá, né? Então, isso já gera uma diversidade nova, interessante. A história do Brasil é uma história de formação populacional cruel, né? Ela é baseada em violência, a gente vê isso claramente nos genéticos. A gente vê primeiro esse viés, né, de casamentos assimétricos, que a gente chama de casamento assimétrico, é um eufemismo, porque é realmente uma história de violência, quando se olha lá para a questão do descobrimento, da invasão e de como isso aconteceu. E depois a gente vê também, começa a haver uma simetria, mas é uma simetria que pessoas miscigenadas tendem a casar com pessoas miscigenadas e pessoas brancas com pessoas brancas, né? Tem um matching aí que também mostra uma história social que vai mantendo, perpetuando algumas questões sociais, né? Ou o contrário, questões sociais vão perpetuando a parte biológica. Então, isso a gente consegue ver com esses estudos, né, genéticos. Dos 90 milhões de brancos do Brasil, a grande maioria tem como ancestrais imigrantes que chegaram aqui a partir do século XIX. Entre 30 e 35 milhões são descendentes de italianos, 15 milhões de espanhóis, 14 milhões de árabes, sobretudo sírios e libaneses, 5 milhões de alemães. Mesmo os cerca de 25 milhões de descendentes de portugueses hoje são, em boa parte, filhos de portugueses que migraram a partir do século XIX. A chegada dos imigrantes europeus a partir do século XIX se deu dentro dessa política racista de embranquecimento da população brasileira. Mesmo a vinda de imigrantes asiáticos, principalmente japoneses, se deu dentro dessa lógica de embranquecimento. Os africanos que vêm para cá, né, na sua imensíssima maioria, eu diria 99,9%, são na condição de escravizados. Eles vieram para cá nessa condição, né? E quando o Brasil inicia um projeto, do ponto de vista do Estado Nacional, de subvencionar a imigração europeia, um dos fatores é tentar substituir a mão de obra negra escravizada por uma mão de obra livre assalariada, e não se cogita aproveitar essa população negra, porque outra coisa que é só fazer um parênteses que é importante pontuar, quando o Brasil abole a escravidão em 13 de maio de 1888, 85% da população negra já era livre no Brasil. Então você tem, a partir daí, um incentivo de uma imigração europeia que parte do pressuposto de uma não utilização dessa mão de obra negra que já era livre e já era trabalhadora. Então, o que a gente tem, né, do ponto de vista da formação das políticas públicas da Primeira República no Brasil, é uma imigração europeia, e não é qualquer imigração europeia. O que eles preferiam eram os imigrantes europeus católicos, então portugueses, espanhóis e italianos principalmente, para que eles viessem para o Brasil e embranquecessem paulatinamente a população brasileira. Tanto é que a lei que subvenciona, a primeira lei que subvenciona a vinda desses imigrantes na República, né, é uma lei de 1890, é a mesma lei que proíbe a vinda de africanos e de asiáticos na condição de trabalhadores livres. A gente não pode esquecer que essa política está sendo fomentada no momento que o racismo científico está no auge. Então, é uma ideologia que organiza, pelo menos, todo o Ocidente, e que no Brasil não vai ser diferente. Muito pelo contrário, o Brasil vai endossar essa ideia de racismo científico. Então, se a gente acompanha, por exemplo, os anúncios que aparecem nos jornais nesse período, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, de emprego, né, os anúncios de emprego, você vai ver que os patrões estão preferindo trabalhadores brancos. Então, o Brasil, na sua experiência inicial da República, ele propositadamente marginaliza a população negra do acesso ao trabalho assalariado, o acesso facilitado ao trabalho assalariado, do acesso à educação. A gente não tem nenhuma política pública de educação no Brasil durante os primeiros 40 anos da República Brasileira, e isso é proposital, porque o que definia que brasileiro poderia votar na Primeira República? Aquele que era alfabetizado.
Então, o que você faz? Você não ensina a população negra a ler e escrever. O Estado Nacional Brasileiro e as elites brasileiras estão apostando nesse momento é que o Brasil vai embranquecer. Em 1911, o Hermes da Fonseca, que era presidente do Brasil, convida o João Batista Lacerda, que era um dos mais importantes antropólogos do Brasil, é diretor do Museu Nacional, né, para apresentar para o mundo, no primeiro Congresso Mundial das Raças, que acontece em Londres, qual era a grande política do Brasil para o mundo. E a ideia é que, em se mantendo essa política de imigração subvencionada, em 100 anos o Brasil se transformaria num país com 0% de negros. A ideia é que em 2012 seriam aproximadamente 85% de brancos, 5% de indígenas, 10% do que eles chamavam de mestiços e 0% de negros. Ou seja, a ideia de mistura nada mais é que um projeto de sociedade de homogeneização e negação das identidades étnicas afro-brasileiras e indígenas. Nas Américas, a colonização relativamente recente limitou o quanto as populações locais eram diferentes das de outros lugares do mundo. Hoje em dia, a maioria dos cientistas que estuda a diversidade humana acredita que não podemos falar de raças humanas do ponto de vista biológico. Mesmo porque a maior parte da nossa diversidade genética se concentra dentro dos grupos étnicos e não entre eles. Você pode encontrar mais variação genética entre europeus do que entre um europeu e algum grupo africano, por exemplo. Todos nós pertencemos à raça humana. Nós somos humanos, né? O que nos diferencia são as nossas culturas, é a nossa etnicidade, são as nossas línguas. No entanto, raça foi tomada como uma construção biológica para hierarquizar e submeter determinados povos que eram colocados, vamos dizer, à rabeira da civilização, que não eram considerados civilizações e que precisavam, então, para serem considerados civilizados, entrar nessa grande engrenagem, né, da construção da nação brasileira, que tinha como pressuposto a ideia da mistura, a ideia do branqueamento cultural. Considerando a história e a atualidade do Brasil, que ainda são marcadas por episódios de violência e desigualdades com impactos profundos na nossa sociedade, de que maneira que a gente pode buscar um futuro mais promissor? Quais são os caminhos que nós podemos trilhar em direção à reparação dessas feridas históricas? Então, a primeira coisa é se assumir racista. O Brasil tem que assumir que o racismo constitui o funcionamento da sua história, das suas dinâmicas sociais, políticas, culturais. Isso é algo muito difícil ainda hoje no Brasil, porque a gente tem uma comparação com os Estados Unidos, que teve leis segregacionistas, e aqui a gente nunca teve, né? E eu falo que a gente não teve porque não precisou, né? Só não, porque é isso, se a gente pega as leis brasileiras e lê em conjunto, a gente vai vendo que são vários dispositivos que, lidos em conjunto, eles mantêm a marginalização da população negra. Nos Estados Unidos a história é diferente, mas essa diferença foi muito utilizada para falar, olha, o racismo está lá, não está aqui. Então, o primeiro movimento é esse, afirmar, né, que nós somos uma sociedade racista. E, a partir daí, entender que não existe meritocracia possível numa sociedade racista. Na verdade, eu não acredito em meritocracia, mas numa sociedade racista é impossível, porque a população negra sai com pelo menos 200 anos de desvantagem. Então, a gente precisa de políticas de ação afirmativa. A gente está vendo agora uma mudança, por exemplo, na ideia de representatividade. Então, assim, as novelas brasileiras estão começando a colocar pessoas negras, os comerciais. Eu acho que a primeira vez que eu vi um comercial de carro com um homem negro dirigindo foi há 3 anos. Eu tenho 41 anos, então é um pouco absurdo pensar isso. Então, agora, não há nenhuma ação que seja realmente contundente que não passe pelo Estado Nacional. Assim, o Estado Nacional tem que assumir a centralidade desse processo, reconhecendo que o próprio Estado foi um dos protagonistas da manutenção desse racismo e tentar criar uma série de políticas para destruir essa manutenção. Se o racismo é nossa primeira matriz de desigualdades, então, sobretudo a partir da invasão portuguesa, é necessário entender que as desigualdades sistematicamente vêm dessas entre-relações entre indígenas, negros, portugueses, nessa hierarquização, e que, portanto, desconstruir essa hierarquização é a primeira medida para reconstruir um processo, quando a gente pensa em educação, trabalho, os direitos humanos, a partir desta equidade, né, na prática.
nesse exercício de direitos. E isso se dá com a adoção de ações afirmativas e, sobretudo, com a compreensão do fenômeno do racismo, não como uma questão da população negra, e como se ela fosse responsável, ela não criou o racismo, né? E sim como um fenômeno relacional, né? Em que se encontram as pessoas que compõem o país, brancas, negras, a necessidade disso demandar a população como um todo a participar desta promoção de equidade, desse antirracismo, a partir de um protagonismo da população negra que vem se dando historicamente. E agora, pelo menos, vem se fazendo ouvir também por instituições, mas que ainda não resultou em medidas efetivas das instituições, sejam elas públicas, privadas, do terceiro setor, enfim, que sejam aptas a, de fato, combater o racismo, promover a equidade racial num país que até hoje é campeão de desigualdades. O racismo acabou deixando marcas genéticas. A população brasileira atual mostra contribuições desiguais na origem dos cromossomos sexuais. Os cromossomos Y, passados apenas de pai para filho, são quase todos de origem europeia, enquanto no cromossomo X, com uma cópia sempre herdada da mãe, há uma contribuição mais significativa de populações de origem africana e indígena. Isso é resultado da violência sexual imposta pelos colonizadores aos colonizados e escravizados, em particular, às colonizadas e escravizadas. Nós estamos muito acostumados a reconhecer a diversidade e a variedade de culturas que tem no Brasil, mas trabalhamos muito pouco para reconhecer a trajetória que esses grupos tiveram para chegar até aqui e como isso explica no presente do Brasil a concentração de riqueza, recursos e oportunidades para alguns grupos e para outros não. Reconhecer essas trajetórias diferentes é muito importante para a gente poder trabalhar para garantir que no futuro toda essa diversidade que nós temos no Brasil vai ter acesso às mesmas oportunidades e as mesmas condições de vida, de trabalho e de desfrutar de toda essa riqueza que nós temos. O Hiperconectado vai ficando por aqui, semana que vem a gente está de volta. Até lá!